Bem-vindos, buscadores! O meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer a tiragem do dia 22 ao dia 27 de março de 2026. Essa vai ser a tiragem da semana e, como sempre, a gente vai começar com o Tarô Hermético, fazendo a cruz humana, que na árvore da vida são os 4 aspectos aqui do final da cruz. Nosso fogo, terra, ar e água, ou Sol, Mercúrio, Vênus e Mundo. E no meio vou colocar a nossa intuição. Então vamos iniciar com os principais aspectos, né? O espiritual, o fogo, o material, a terra, o mental racional, o ar, o mental emocional, água. Mesma coisa com os arcanos menores para dar um complemento e sempre lembrando que como é uma tiragem geral, vai ser diferente para cada um de nós, mas são frequências que estão transitando aí nessa semana e que se a gente souber entender antes delas acontecerem, vamos saber mais ou menos como lidar com tudo, né? E isso traz algumas vantagens e algumas oportunidades da gente evoluir como pessoa, que esse é o grande objetivo aqui, né, do nosso tarô hermético. Vamos lá então, espiritual, material, racional e emocional. Aqui no meio eu vou colocar o tarô cabalístico, que vai dar a dica da semana e a maneira que a gente deve se portar para, ou assim, dicas, né, de como fazer, de como se agir, de como ser, de como se portar no mundo, assim, a nossa intuição vai guiar aqui no meio da cruz, que é a nossa lua. Então vamos iniciar então com o espiritual, falando nela, a lua com o 9 de espadas. Uma combinação complicada, uma combinação que pode ser descrita como um terror noturno aqui. Muitas preocupações, muitas confusões, questões que a gente não está entendendo, que estão vivendo na nossa vida, a gente não consegue ver o futuro de muitas coisas para nós mesmos e isso nos traz ansiedade. O 9 de espadas é a carta da ansiedade, carta do pesadelo. E não é uma boa carta, não é uma boa combinação isso aqui. Aqui eu vejo que a gente pode estar preocupado com muitas coisas nessa semana. Pode ser que questões mundiais aí fiquem mais complicadas ainda e que a gente tenha um pouco de medo. Essa é uma semana que a tendência é a gente viver com preocupações e medo, ilusões e confusões. Não está claro para onde andar e como fazer, para onde agir. Então, aqui, acho que a maior dica é tente relaxar a sua mente, tente não ser ansioso. Quando tem uma combinação como essa, eu acho que a melhor coisa a fazer é confiar no processo. Todo o processo tem momentos de confusão, de dor, de coisas que a gente não controla e a gente fica pensando no resultado e ansioso com o presente, ou pensando como pode ser o futuro, o que a gente está fazendo errado, coisas assim. Mas entenda que não é só você, que é uma energia geral que está acontecendo, então traga um pouco de paz para você mesmo, dizendo, calma, vai passar, é o momento que estamos passando agora, vai ser um pouco confuso, um pouco cheio de novidades que não são tão benéficas. Questões mundiais vão afetar nossa vida pessoal, então a gente pode ter a certeza de que, como está acontecendo para todos e como está acontecendo de uma maneira geral, a gente tem que confiar que é o processo que a gente tem que passar. Não foque no resultado, preste atenção no momento, no processo das coisas. A vida é o processo, ela não é o resultado. Sem esperar resultado, a ansiedade vai embora. Então vamos tentar fazer isso. Na Terra aqui, enamorados com 5 de moedas. Temos que fazer escolha porque tem sim a tendência a haver perdas materiais essa semana. Provavelmente também relacionado a questões mundiais. Lembrando que a energia é geral aqui. Então a gente sabe o que está acontecendo no mundo, estamos num mundo de guerra, um mundo em que os preços vão subir, inevitavelmente, porque foram feitas escolhas erradas aí de líderes mundiais
e estamos num processo de um fim, é um processo, lembrando que é um processo do fim da era do carbono queimado, o petróleo, a fim da era do petróleo está chegando, o império do petróleo fez um movimento desesperado para não ser obsoleto e vai se tornar obsoleto. Então a gente vai haver perdas nesse processo de transição do mundo do petróleo para o mundo das energias renováveis. E aqui pode durar anos, esse é só o começo, entendeu? Então a gente vai ter que fazer escolhas aqui com os namorados. O 5 de moedas, ele requer recomeços por questões de perdas financeiras. Talvez a gente vai ver aqui questões, aqui no Brasil, questões com frete de caminhoneiros que já estão ameaçando, que vai aumentar preços, desabastecimento. Tudo isso é possível acontecer essa semana. Aqui não está uma semana positiva porque realmente a gente está refletindo as questões mundiais aqui, né? A gente não está vendo o futuro. Ninguém sabe dizer como o mundo será daqui a 5, 10 anos. Ninguém sabe. Quem diz que sabe está te iludindo. E a lua, ela traz ilusões. Então não é o momento de saber. E tudo bem. Viva o processo e tente não ter ansiedade. É fácil falar? Eu sei, todos vamos ter que trabalhar. Não é só falar e tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, é um trabalho interno de cada um. A gente que está vivo agora foi escolhido para viver esse processo, ou nós mesmos escolhemos, quem sabe? Mas estamos aqui e o processo está acontecendo. Estamos vendo a derrocada desse sistema. Vamos viver. Olha só que oportunidade incrível. Só que vai ter esses momentos aqui de fazer escolhas, porque vai haver questões de perdas aqui e vamos ter que mudar trilhos, vamos ter que mudar decisões. Algumas coisas que a gente estava planejando não vai mais ser possível. E é o processo. Infelizmente, não está uma semana que o vento empolpa, né? Está uma semana de entender como as coisas estão mudando. Vamos ver no mental o dependurado com 3 espadas. Vai ser uma semana de muitas preocupações e dores e de se afastar para entender essas perdas. Vai haver sim perdas e dores, questões que devem ser mudadas. O 3, ele é a dor, é a mágoa, é o pesar, mas ele é a reconstrução também. O 3 de espadas, ele é a cura dos sentimentos. Então, talvez esse afastamento para observar as coisas de uma maneira diferente, mental, é bom, é uma dica boa aqui, porque com todas essas situações difíceis aqui, com toda essa ilusão, com toda essa questão de fazer escolhas, porque os caminhos estão mudando, talvez seja necessário a gente se afastar um pouco e lamber as nossas feridas aqui com o 3 de espadas. Vai doer. É um momento de lamber as feridas, é um momento de se isolar para curar. É quando um animal, aquele animal predador que a gente às vezes aquele animal aguerrido que às vezes a gente quer as coisas e a gente age, a nossa mente está afiada, mas nessa semana não. Nessa semana é se recolher, observar e se curar na nossa toca. Não queira criar e fazer muitas coisas mirabolantes. Não é uma semana de observar de longe, porque muitas coisas vão acontecer. Mudanças grandes vão acontecer e temos que observar de longe. Vamos ver aqui no emocional. No emocional, 6 de bastões com a temperança. Olha, graças ao todo, no emocional, se tivermos paciência e soubermos equilibrar este momento entre razão e emoção, vamos obter nossa vitória emocional. Ou seja, com todas essas coisas acontecendo, com todas essas confusões, momento de afastamento mental, escolhas na matéria, se a gente souber temperar, ou seja, não ficar muito quente, nem muito frio, não ficar muito nervoso, nem muito apático, não ficar muito reativo e nem muito quieto, a gente souber equilibrar emocionalmente as coisas,
a gente vai obter a vitória. Ou seja, é um momento de transição essa semana. É o reinício desse ano novo astrológico, né? Primeira semana de Áries agora inicia. Pede-se para iniciar com paciência, porque o mundo está para entrar num pequeno caos temporário. Já está, mas vai se agravar essa semana esse caos. E essa relação com o todo nos traz também na nossa vida pessoal. Vai mexer nas nossas finanças, nos nossos planos, no que a gente quer da vida, no que a gente almeja, porque vai mudar, as coisas vão mudar para muita gente. Então, realmente, temperança, paciência emocional é a maior dica para a vitória aqui. Vai passar, minha gente. Só que vai mudar, as coisas mudarão. Vamos tirar um complemento com o Lenormand, apesar de que essa semana eu acredito que nem precisa de muito complemento, porque a gente sabe como as coisas estão com o barril de pólvora mundial. É possível, sim, que isso indique, já também vendo notícias, que a partir do momento que tropas sejam despejadas lá no Oriente Médio, né, do nosso grande potência mundial do petróleo, é possível, sim, que inicie na prática, né, o conflito mundial que tanto já está ocorrendo, né, mas que está velado, né? Daqui a pouco vai ser um conflito mundial declarado entre várias potências. É para isso que está se encaminhando, infelizmente. Não sou eu o portador de má notícias aqui, eu sou só a pessoa que lê as frequências. Mas é isso que a gente está vivendo, e veja isso como um momento excitante da existência. Que legal, estamos vivos para ver isso, né? É assim que a gente aprende. Vamos ver a Lua com o 9 de espadas aqui, vamos evitar esses pesadelos, né? Vamos tentar evitar. Olha só. Saiu, olha só, realmente existe uma pureza aqui, existe com a Lua, existe uma vontade e uma crescente vontade de ter coisas, de seguir o nosso caminho, mas está desgastado, está com desgastes no futuro aqui. E esses desgastes provavelmente vêm de fontes externas, e isso está trazendo nossa ansiedade. A gente quer coisas, a gente cria o nosso caminho, a gente vê o caminho indo lá, mas a gente não vê para onde que chega, né? A Lua, ele não ilumina o todo, ele só ilumina uma parte. Então a gente tem a esperança, a vontade aqui com o Lírios e o Anel, as alianças. A gente quer construir, a gente quer a nossa vida boa, próspera, mas tem ratos aqui no caminho. Tem os ratos, os desgastes, a gente está sendo corroído por pensamentos, corroído por preocupações, corroído por questões externas que estão alheias ao nosso poder. Então a gente quer muito uma coisa, eu quero muito uma viagem, mas agora vai estar com guerra. Eu quero muito mudar de emprego, mas agora está tudo incerto. Eu juntei para isso, mas agora os preços aumentaram. É assim que está a situação. Então, realmente, não perca essa beleza aqui dos lírios com a aliança e só espere para se livrar desses ratos, para acabar com os pesadelos, para acabar com a ansiedade. Lembre-se, confia no processo que a ansiedade vai embora. Viva o processo e não pense no resultado, que a ansiedade vai embora. É a única forma, não existe outra forma de se livrar de ansiedade do que você confiar que o processo é o próprio caminho, o processo da vivência é o que você deve achar, não é o que há no futuro, é o que já está vivenciando no momento, mesmo que seja um processo doloroso, porque ele é o necessário. O que a gente tem que conquistar não são vitórias, são aprendizados. Então, o processo, ele vale mais do que a consequência dele. Eu sei que é meio um papo um pouco chato, né? E fácil falar, difícil fazer, mas como tudo que é real, é isso mesmo. Os namorados com 5 de moedas no material, o urso,
os pássaros... Aqui tá bem claro que as escolhas, os 5 de moedas, porque nossa estrutura, nossa segurança está sendo ameaçada. A nossa segurança, tudo que a gente construiu até agora no material está sendo ameaçado. Então temos que fazer essas escolhas, conversar, trocar ideia, ir atrás, cuidar com fofocas, mas temos que ir atrás aqui com os namorados para tomar novas decisões, porque parece que a gente vai ser barrado em muitas decisões que a gente estava planejando. Vão haver tropeços. Existe algo aqui sim tentando tirar alguma coisa. Provavelmente são questões mundiais mesmo, nada muito pessoal, mas pode ser sim também coisas pessoais aqui. Ameaças aqui à sua saúde financeira, à sua saúde física, mas essas ameaças podem ser a questão financeira mesmo, né? Questão financeira de aumento de preços, de mudanças de planos, porque existem barreiras novas chegando. Sinto muito, mas é o que está saindo aqui. O pendurado com 3 de espadas, vamos ver. Olha, aqui há uma questão, aqui de dor relacionada à nossa construção das nossas questões aqui com a árvore, né? Nosso enraizamento e a nossa vontade de crescer aqui está muito forte, e com a energia feminina da mulher e com a energia do cachorro, da amizade, das alianças, do convívio bom com as pessoas, está bom aqui. Então, mesmo que haja dor, esse afastamento, ele está assim sendo necessário no momento, e talvez procurar aqui amizades, procurar pessoas que você confia, uma força feminina, uma mãe, uma avó, para aliviar essas tensões e para pegar dicas. Seja uma boa dica aqui, para pegar conversas, né, que possam nos ajudar a entender essa situação melhor, nos retirar, entender. O mental, ele está aqui num retiro bom. Aqui é uma situação boa, um retiro bom. Vai ser um pouquinho doloroso, porque a mente vai ter que fazer escolhas na matéria, né, que saiu enamorados no material, mas é um afastamento positivo aqui, pelo que eu vejo. Pelo menos assim, para botar as ideias em ordem, mesmo que tenha que fazer alguns sacrifícios, né? Vamos na temperança com 6 de bastões, no emocional, 3 cartas. Nossa, saiu bem complicadinho aqui. Aqui essas questões difíceis que a gente está vivendo, rigorosas aqui na vida pessoal, vão precisar de muita paciência mesmo, porque a gente não consegue, a gente está tudo muito incerto ao redor, tudo muito incerto no futuro. Então vai ser rigoroso, vai ser difícil, porém aqui com muita paciência e conversas sábias, conversas que te elucidem, que te tragam informação, conversas que te tragam ideias novas, que te tragam conhecimento de causa das coisas, conversar com pessoas sábias, não conversar besteira, troca de ideias entre casais que sejam construtivas, paciência para reatar, paciência para resolver, sem brigas aqui, né? Sair desse rigor aqui, ter a paciência para não entrar nessa confusão rigorosa e conversar, pode sim chegar a uma vitória. Um pouco de rigor em cobranças vai ser necessário. Você cobrar, assim, se tem coisas erradas acontecendo, tem que ser cobrado aqui. O chicote, né? Tem que sim também manter a sua posição e cobrar, mas com paciência e sabedoria nas palavras. Aí sim trará a vitória. A vitória, ela vai depender da maneira que a gente resolver as coisas emocionais, as questões emocionais. A maneira aqui está muito importante, porque é uma carta aqui que eu deixo dupla no baralho, que é os pássaros e as corujas, porque eu diferencio
na maneira de fazer. Então aqui a maneira vai ser importante. Se fosse pássaro, seria uma coisa, mas com as corujas é muito importante que as palavras sejam bem medidas, porque tem a paciência, tem a temperança aqui, equilibrando os humores. Vamos ver aqui no resultado final, qual a dica da semana aqui. Eu acredito que a dica aqui vai ser talvez um eremita aqui, ou uma carta de espadas, talvez um 4 de espadas aqui. Saiu a princesa ou o pajem de espadas, né? O pajem de espadas, ele é uma carta de ar com terra, porque todo pajem é terra, né? E ele indica que realmente é o momento de fazer os cortes necessários, de começar a prestar atenção no que deve ser mudado, começar a tomar atitudes para mudanças aqui, porque existem coisas que vão sim nos desafiar. E o pajem de espadas é aquele primeiro que começa a abrir o caminho no mato, mesmo com o desconhecido à frente. Se a trilha está obscura, se as coisas estão difíceis, o pajem é uma grande dica. A gente assumir o nosso poder interno e enfrentar essa situação. Mas não enfrentar de uma maneira heróica, sacrificante, enfrentar com inteligência. O pajem, ele vai vendo, vai atuando e vai entendendo que deve ser um pouco mais esperto na maneira de prosseguir. Não vai com toda a força, vai abrindo caminho, vai observando, vai entendendo como as coisas estão mudando e agindo conforme as coisas mudam. É uma carta de ar que se adapta. É uma dica boa, acredito, que a gente possa seguir com confiança, com o pajem aqui, porque vai passar. Temos o pajem para abrir nossa trilha durante essa semana difícil. Entramos num momento que vamos dizer assim, a floresta se fechou e a gente tem que abrir. E vamos abrir com calma, vamos abrir com paciência, vamos abrir observando bem a situação, escolhendo bem e não se atirando no futuro de uma maneira intempestiva. Obrigado por virem, espero que gostem. Sei que não foi fácil, mas nos vemos próxima semana, que vai ser uma semana melhor. E lembre-se, o todo é tudo.